pela presença. Bom ver vocês aqui. Então, a gente queria dar as boas-vindas. O Marjan vai agora, na verdade, deixar as telinhas só dos speakers para ficar mais fácil de todo mundo visualizar. Então, eu gostaria também de dar as boas-vindas ao Dan, que é diretor da FSG e também da Share Value Initiative. E ele está com a gente organizando esse evento. Então, são 3 empresas organizadoras, o Parsifal, o Share Value Initiative e a FSG, com o apoio da Ecosocial. Dan, você quer se apresentar, por favor? Quero. Bom dia. E Ana e Mary, muito obrigado por me ter e obrigado por estar conosco hoje. Meu nome é Dane Smith, eu sou o Managing Director da FSG, uma empresa sem fins de lucro. E a consultoria foi fundada pelo professor Michael Porter da Harvard Business School e Mark Kramer já fez 20 anos. Eu sou o líder da nossa prática que trabalha com empresas e especificamente na área de propósito. Como já sabem, eu sou americano, mas eu morei 3 anos no Brasil e eu tive a oportunidade de trabalhar com várias empresas no Brasil. E por isso, realmente, eu sinto muito animado em poder apresentar para vocês hoje o Purpose Playbook em português. Também eu queria mencionar que hoje temos conosco 2 convidados muito especiais e esses são líderes empresariais que vão compartilhar as experiências deles, as perspectivas deles, como empresas que realmente estão liderando a mudança social. Então, temos o Marcelo Castelli, que é o CEO global da Votorantim Cimentos, e temos Nicola Coutinho, Country Manager da Enel Brasil. E ambos líderes têm muita experiência com a ideia de propósito e de valor compartilhado e vão compartilhar as experiências deles com vocês hoje. Mary? Dan, você não falou a parte que eu mais gosto da sua história. Que você tem um filho brasileiro, um carioca. Verdade, eu tenho um filho brasileiro, um carioca em casa, que nasceu já faz muito tempo, já tem 20 anos, mas como eu gosto de dizer, tendo um carioca em casa, ele é a pessoa que sabe jogar futebol melhor e também sabe dançar melhor. Então, eu sinto essa conexão muito forte com o Brasil e por isso é um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, Dan. Bom, eu sou a Mary Inoue. Nós temos uma prática no Parsifal e eu vou apresentar depois o Parsifal. Nós achamos muito importante a arte. A arte é a que diferencia o ser humano dos animais. A arte tem a ver com o nosso poder de criação. E aí eu vou convidá-los para um pequeno centramento a partir de um vídeo que foi criado também por uma associada aqui do Parsifal, a Leia Kogut, que está por aí, numa das janelinhas. E o que eu queria nesse processo? O convite é vocês olharem o vídeo e mergulharem na música, que o objetivo da gente é estar aqui e agora, para poder aproveitar ao máximo esse evento com os nossos convidados. Coloca aí, Marjan, obrigada.
O Parsifal 21 é uma organização, vocês estão sendo recebidos nessa casa, que é o Parsifal 21, com os nossos convidados. Nós somos uma organização de consultores, mentores e facilitadores, e o nosso objetivo é apoiar a criação e a transformação de negócios de impacto positivo no mundo. E, assim, de onde saiu esse propósito? Nós temos uma questão, que é a questão do Parsifal. Como ter negócios lucrativos, mas que, ao mesmo tempo, trazem saúde para o organismo social onde eles estão inseridos. E daí a importância desse tema para a gente, né? Tanto propósito como criação de valor compartilhado. E a gente entende que um negócio de impacto, ele causa impacto positivo se ele tiver clareza do seu lugar único, que tem a ver com o propósito, que tem a ver com as aspirações, os valores, o DNA da organização, e também saber qual é a necessidade do mundo que você quer atender. E vem a parceria que a gente tem buscado para esse evento, porque a gente acredita que criação de valor compartilhado é a melhor forma de realmente trazer esse valor para a sociedade a partir de negócios lucrativos. Então, Dan, mais tarde, vai explicar bem, e vocês vão poder aproveitar bastante de como que isso é possível ser feito. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a FSG, Shared Value Initiative. FSG, como eu já expliquei, é uma consultoria voltada para a missão. Somos os criadores da ideia de valor compartilhado. Como eu expliquei, a empresa foi fundada pelo professor Michael Porter, da Harvard Business School, e Mark Kramer, já faz 20 anos, e nós operamos em 6 escritórios em 3 continentes. Nossa irmã organização, a Shared Value Initiative, serve como um amplificador para espalhar a adoção de valor compartilhado em todo o setor privado e as ideias de propósito também. E a plataforma da Shared Value Initiative é responsável pela pesquisa e percepções geradas pelo trabalho do cliente da FSG. E juntos, a FSG e a Shared Value Initiative desenvolveram um Purpose Playbook. Vocês devem saber que a versão original em inglês foi lançada em maio, e também agora temos versões em italiano e em espanhol também. Eu acho que, Ana, você vai apresentar a agenda agora, né? E a partir de hoje é de português, né? Exatamente. Inclusive está disponível para download no site do Share Value Initiative. Vocês depois vão receber um e-mail com o link, mas para quem já quiser ir pesquisando. Bom, enfim, a gente acabou de fazer uma introdução, apresentamos as empresas, agora o Dan vai iniciar a apresentação do Purpose Playbook. Depois a gente vai ter uma conversa onde a gente vai poder ouvir bastante do Castelli e Nicola sobre a experiência deles como líderes de empresa de propósito, como eles conseguem fazer esse propósito ser praticado. E depois teremos a oportunidade de ouvir as perguntas de vocês para Dan, Nicola e Castelli, e aí teremos um fechamento breve. Então, por favor, Dan, a palavra é sua. Teremos agora um vídeo do Porter antes. Sim, então, para abrir nossa discussão sobre propósito, nós queríamos compartilhar com vocês uma mensagem do professor Michael Porter, o cofundador da FSG, e Porter vai compartilhar conosco suas ideias sobre estratégia, propósito e a criação de valor compartilhado. Everyone, and we're so pleased that you could join us for this introduction of the Purpose Playbook, which is a big milestone in this field and something that we at Shared Value Initiative are very proud of.
And let me talk a little bit about why we did this, why it's important, and maybe most importantly, how you might be able to use this and continue to use it over time. I think we all know that purpose has become a very rapidly growing area of discussion and focus on the part of business leaders around the world. It's truly an inflection point for that whole concept, which was introduced a number of years ago by Larry Fink in a letter to virtually every CEO of a major company. But ultimately, it started out sort of as an abstract idea. I think now what's starting to happen is people are trying to engage in actually doing something. And that's what this Purpose Playbook is all about. Interestingly, the COVID crisis has elevated even more the interest and the focus on this idea. Because today, companies feel that they must see a purpose and be able to articulate that purpose to their customers. And customers today expect this. And they feel that any company today, given the environment we're in, needs to make a positive contribution, not just think narrowly in traditional ways about profit or shareholder value. However, even with the best of intentions, the idea of purpose is still not clear. There's a lack of clarity about what it is, what it means, and even more confusion about what to do to actually achieve it. And that's really what this Purpose Playbook is about. It's a little bit about the how. Actually, it's a little bit about the what, but it's mostly about the how. We need to have a shared understanding of what purpose means, but what's more important is to make it into reality, to actually do it. And that's the how part. And this playbook is designed to provide that foundational knowledge that we all need. Now, we intend at the initiative to continue to learn about shared value, to improve how to do it, to improve the practice, to continue to learn better about the results. And we will really be interested in what you encounter as you start using this playbook. And we like to ask that all of you are be willing to share your experiences with us. Because I think the more we can have a common set of best practices in a very new area that most companies don't know much about, how do we actually do this, I think the faster we'll go, the more impact we'll have, and the better the opportunities we have in this society will grow. And by the way, this is not just the US, it's everywhere. Every country has the same need for businesses to matter more than just narrowly through the business as it's traditionally defined. So thank you for being here. We'll look forward to getting your feedback. We'll look forward to your ideas for how you need something more than we are able to give you in this document so far, but we'll do it if we can work in a partnership with all of you on this, arguably the most important agenda right now for the United States and many other countries. So thank you very much, and enjoy the day. Como o Porter explicou, o propósito realmente é o porquê, né? E valor compartilhado é uma parte importante de como as empresas podem integrar o propósito nos negócios deles. O Purpose Playbook realmente orienta as empresas como podem realmente criar valor para si mesmas e também para todos os stakeholders. Então, vamos começar agora a explicar um pouco mais a ideia do Purpose Playbook e de valor compartilhado. Na FSG, nós gostamos de definir o propósito como a razão de ser de uma empresa, que simultaneamente ajuda a resolver um problema socioambiental e cria valor financeiro significativo para a empresa. Isso é muito importante, porque quer dizer que não são só palavras a ideia de propósito, não é só para relações públicas, mas tem que ser uma parte importante do negócio mesmo.
Então, eu vou começar a explicar um pouco mais a ideia agora. Estamos trabalhando nas ideias sobre propósito e valor compartilhado por 20 anos, mas para nós agora, a situação atual é ainda mais importante, e Porter já explicou um pouco sobre isso, o professor Porter explicou isso um pouco mais. Covid, como todos nós sabemos, é uma grande tragédia para toda a humanidade. Tanto os impactos na saúde quanto suas consequências econômicas. No entanto, os efeitos da pandemia foram particularmente agudos na América do Sul, como vocês sabem ainda melhor que eu. Nós sabemos que o Brasil é o terceiro país com mais infecções em todo o mundo, e além das taxas de contágio, o desemprego já atingiu níveis históricos. E temos agora famílias inteiras passando fome e eu posso dizer desespero também. A extrema pressão econômica na região é inegável, e para nós o setor privado tem um papel super importante a desempenhar na reativação da economia, a recuperação da economia. E se os recursos do setor privado podem ser aproveitados para criar valor compartilhado e melhoram simultaneamente as condições da sociedade, podemos alcançar, nós acreditamos que poderia ser até transformador. Como eu expliquei, já morei vários anos no Brasil, tive o privilégio de trabalhar com várias empresas brasileiras no país, e eu já sei que existem lá muitos líderes empresariais que são realmente comprometidos com a mudança. E nós achamos que este Purpose Playbook vai ajudá-los a agir de alguma forma ainda mais rápido e de alguma forma ainda mais transformador. Então, o Purpose Playbook oferece uma abordagem que é prática, é energizante, e nós acreditamos que também é inspirador para criar valor para todas as partes interessadas. É necessário alinhar o desempenho dos negócios com o progresso social, e o Purpose Playbook está aqui para ajudar nisso. Nós podemos ver o valor compartilhado como uma jornada, né? Então, o Purpose Playbook é uma guia que ajuda a colocar em prática o propósito por meio de valor compartilhado, e nós queremos criar uma situação onde as empresas realmente param de ignorar os problemas sociais e ambientais que existem, de não pensam em somente usar a filantropia cooperativa para responder aos problemas, mas de pensar em valor compartilhado como uma oportunidade para diferenciar a proposta de valor das empresas e realmente integrar o propósito social ou ambiental no negócio da empresa. Então, vamos começar a explicar um pouco mais como funciona isso. Não existe para nós uma fórmula mágica para se tornar uma empresa voltada para o propósito. A maioria das organizações gera benefícios sociais e ambientais, bem como benefícios financeiros para o seu negócio. E é importante deixar claro que as empresas usam várias políticas, programas e práticas para apoiar seus esforços no sentido de realizar seu potencial para o propósito. E as empresas devem pensar em um portfólio de atividades de investimento e engajamento social. Isso inclui a sustentabilidade, a responsabilidade social empresarial,
inclui também a filantropia, o engajamento comunitário, a forma que trabalha com os funcionários. E nós acreditamos nisso, que uma das práticas mais poderosas para as empresas que têm propósito, é o valor compartilhado. E isso deve ser um elemento central no portfólio de uma empresa que tem propósito. Vamos entrar no Purpose Playbook para explicar em um pouco mais detalhe. Nós começamos com a ideia de propósito. O núcleo desta ideia é que as empresas têm que liderar com propósito. E, como já falamos antes, nós definimos propósito como a razão de ser de uma empresa que ajuda a resolver um problema social ou ambiental e gera um retorno financeiro significativo para a empresa. E os líderes empresariais precisam mostrar que estão promovendo um propósito que tem verdadeiro valor. Então, para nós, um propósito verdadeiro deve ser significativo, autêntico, lucrativo e também sério. Eu vou explicar rapidamente o que quer dizer isso. O propósito significativo quer dizer que tem como sua intenção de ajudar a resolver problemas sociais ou ambientais em escala. Tem que ser coisas significativas, como as ODSs, ou pode ser um problema local muito sério. Mas um propósito significativo para nós não é um propósito que só é para servir os donos da empresa, os donos das ações. Não pode ser só para criar mais conveniência para o cliente. Tem que ser algo significativo, falando sobre os problemas sociais ou ambientais. A segunda característica é que o propósito deve ser autêntico, né? Quer dizer que não se pode inventar o propósito. Isso tem que ser uma parte da ADN da empresa, tem que ser uma parte da cultura, tem que ser visível nas ações da empresa, nas decisões que a empresa toma em termos de investimento e tudo isso. A terceira característica pode ser um pouco controversial, às vezes. Nós insistimos que também o propósito deve ser rentável. Por que rentável? Porque, para nós, se o propósito em si não está bem integrado no negócio da empresa, na estratégia da empresa, e não ajuda a fazer a empresa ainda mais rentável, tem limites muito importantes em quanto importante vai ser o propósito para a empresa. E a quarta característica é que o propósito deve ser sério. Quer dizer que os líderes das empresas que têm um propósito devem ser, o performance deles devem ser medidos, mensurados, enquanto eles estão ajudando a avançar o propósito. Até os membros do conselho devem ser conscientes disso. A conexão entre a remuneração e o progresso que a empresa faz em seu propósito. Depois nós entramos na cultura, né? Porque a cultura da empresa pode ou ajudar ou dificultar a criação de valor compartilhado. Por exemplo, se uma empresa tem apenas um pensamento sobre o curto prazo, vai ser muito difícil adotar as ideias de valor compartilhado que precisam de uma estratégia de médio e longo prazo. Então, sem ter essa cultura, vai ser muito difícil criar um propósito que é verdadeiro. Neste quadro agora, vocês podem ver que o propósito tem 3 áreas principais: a estratégia, as operações e o talento. Cada área tem, por sua vez, 3 práticas, e essas são as 9 práticas mais críticas para ativar o valor compartilhado. Não são a única maneira de fazer isso, e não é necessariamente um caminho linear,
mas o playbook realmente explica como uma empresa pode desenvolver essas 3 áreas e as 9 práticas tão importantes. Então, eu queria falar um pouco mais sobre o conteúdo do Purpose Playbook. O Purpose Playbook tem vários elementos. Primeiro, tem uma descrição de cada uma das 9 práticas que eu acabo de mencionar. Tem definições de sucesso, tem ações concretas que ajudam as empresas a avançar em cada prática, realmente passo a passo. Também o Playbook tem uma seção de exemplos e bibliografia. A ideia é que nós sabemos que as empresas aprendem com exemplos de outras empresas, as experiências de outras empresas. Então, essa parte explica como isso está funcionando, dá links para pesquisas ou outros artigos, recursos que podem ser utilizados para a empresa que está no caminho até o propósito e valor compartilhado. E, por fim, o Playbook tem listas de verificação e exercícios que ajudam na aplicação das ferramentas. Além do Purpose Playbook, nós temos criado uma autoavaliação rápida que vocês podem usar para diagnosticar o estado atual da sua empresa no caminho do propósito e identificar como o Purpose Playbook pode ser mais útil para vocês. Então, convidamos vocês a baixar o Purpose Playbook e fazer o rápido diagnóstico. E esses recursos são de acesso gratuito em www.purposeplaybook.org. Então, agora nós vamos passar para a sessão de convidados e falamos um pouco sobre a ideia de propósito e de valor compartilhado em teoria, mas nós queremos que vocês possam escutar e ouvir as palavras de líderes empresariais que realmente já estão usando essas ideias. Então, hoje temos 2 líderes muito importantes que vão compartilhar conosco como colocar em prática o valor compartilhado para liderar com propósito. Os convidados que nós temos, primeiro temos o Marcelo Castelli. Castelli é CEO global da Votorantim Cimentos, empresa líder no mercado brasileiro de materiais de construção, minerais e soluções, e a 6ª maior do ranking mundial do setor. Castelli lidera um time de mais de 11 mil pessoas, com operações em 11 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Marrocos, Tunísia, Turquia e Luxemburgo. Ele é engenheiro de formação e Castelli consolidou sua longa carreira como executivo na indústria de papel e celuloso, na qual exerceu posições de liderança em áreas de produção, projetos e negócios em grandes companhias do setor. E eu tive o privilégio de trabalhar com Castelli quando ele estava liderando a Fibria no Brasil. Segundo, nós temos Nicola Cotugno. Nicola é o Country Manager da Enel Brasil, é italiano, graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade La Sapienza, na Roma, com formação executiva no INSEAD, na França. Em novembro de 2018, ele assumiu a função de Country Manager da Enel no Brasil, e com mais de 25 anos de experiência no setor elétrico, ele cobriu várias responsabilidades no Grupo Enel, lidando com geração, gestão de energia, comercialização e varejo na Itália, Espanha e República Eslovaca. Antes de chegar ao Brasil, já havia ocupado a posição de Country Manager da Enel na República Eslovaca e no Chile. Bom, obrigado, Castelli e Nicola, por se juntar a nós hoje. Eu conheço muito bem que ambos vocês são
experts nessa área, com muita experiência. Então, queríamos ouvir um pouco sobre a experiência de vocês. E talvez vocês poderiam começar falando um pouco sobre como o propósito se traduz em decisões de investimento em negócios no passado e no futuro para os seus países. Castelli, você quer começar? Ok, vamos lá. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Dan. Prazer estar ao lado do Nicola e, sem dúvida, vamos aprender bastante coisa com essas interações, né? Bom, a questão de propósito, mais e mais, eu sempre acreditei que a sociedade evolui, o mundo evolui através de 3 atores principais, que é o governo, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Então, nós temos na Votorantim Cimentos, especificamente uma história dentro do Grupo Votorantim de mais de 100 anos, completados em 2018, uma história que se confunde com o desenvolvimento do nosso Brasil e que, adaptando-se à época, às épocas passadas, sempre trouxe essa questão da conexão entre a evolução social e econômica e a evolução ambiental e econômica também. Eu acho que propósito, mais do que nunca, nós saímos de uma visão, missão, valores, e acho que o propósito hoje, ele trouxe um upgrade para todos nós, porque ele nos leva a uma reflexão muito mais profunda. Nós, recentemente, eu cheguei a Votorantim Cimentos há 1 ano e meio. A primeira questão que nós fizemos foi redefinir a nossa estratégia, a nossa aspiração de longo prazo e também o nosso propósito. Nós temos, então, uma peça totalmente desenhada, definida, onde o propósito claro, empresarial, muito em linha com o que a Votorantim já vinha fazendo, ele se modernizou e ele olha para frente. O nosso propósito ele está na nossa estratégia de longo prazo, traduzida na nossa ambição, aspiração, nos nossos objetivos, nos nossos pilares, e nós temos, então, a constituição de uma agenda de valor empresarial. E, mais recentemente, nós fizemos a publicação, semana passada, das nossas metas de sustentabilidade dentro do ESG, né, de 2030. Estamos finalizando 2020, já evoluímos muito, e lançamos, então, as nossas metas de 2030 e o nosso compromisso de 2050 de carbon neutral. Você sabe que o cimento, na questão ambiental, é um dos maiores emissores de CO2 equivalente, e nós já reduzimos muito e vamos reduzir até 2030 e nos neutralizar até 2050. O fator S do ISD nosso, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exatamente em uma das metas, vocês podem acessar o nosso site, tem um conceito de que geramos valor compartilhado com nossas comunidades. A perspectiva de comunidade, ela traz uma visão, evidentemente, mais expandida de stakeholders, né? Nós estamos aqui no Brasil, falando de Brasil especificamente, nós estamos do Oiapoque ao Chuí. Então, nós estamos em regiões com índice de desenvolvimento humano e social muito baixos, muito desiguais, e nós temos uma série de práticas. Então, deixa eu dar um pouquinho de decisões que foram feitas até mais recentemente, tá? Nós temos uma planta no Pará, lá no norte do Brasil, num município chamado Primavera, que nasceu há 4, 5 anos atrás e nasceu baseado num conceito de geração de valor. Primeiro, o projeto foi dialogado com a comunidade, nós desenvolvemos mão de obra na comunidade, trouxemos todo um arranjo e a gestão de território, e o mais importante, de um conceito que eu gosto muito, da questão de shared value, você conectar o econômico ao social e, por que não, o ambiental. Você sabe que nós, brasileiros, produzimos muito açaí, altamente energético e que é consumido no mundo inteiro, um produto brasileiro de exportação e de grande penetração no mercado. Esse açaí ele é produzido por comunidades, pequenos e grandes e médios produtores. Na região do Pará, especificamente onde a gente atua, existe essa prática. Dito isso, o que nós fizemos? Colaboramos para aumentar
o senso de cooperativismo, organizamos o empreendedorismo através de parcerias com o Sebrae, inclusive, e tivemos a seguinte questão: substituímos quase na totalidade o combustível fóssil que nós consumimos naquela planta através da captação e da compra garantida através desses produtores de caroço de açaí. Caroço de açaí corresponde a 80% da massa de produção do açaí. Esse caroço ficava se decompondo e liberando metano também na atmosfera, e nós fizemos o seguinte: reduzimos muito o nosso custo energético, reduzimos o nosso CO2 emitido e geramos renda. Nós ganhamos dinheiro com isso. Eu acredito muito no conceito de que uma empresa, para ser ambientalmente, socialmente adequada, ela não pode ser financeiramente vermelha, né? Ninguém ajuda os outros se não tiver bem saudável. É o conceito aqui do avião, aquela metáfora do avião: quando perde a pressurização, você primeiro tem que colocar a máscara em você para poder ajudar os outros. Então, esse é o conceito, um pequeno exemplo que a gente coloca. Então, sim, o propósito, a estratégia está no centro das decisões da companhia. Obrigado, Castelli. Muito interessante. Eu gosto muito dos exemplos práticos que você compartilhou com o grupo. Nicola, dá a você também a oportunidade de responder a mesma pergunta. Nós sabemos muito bem que a Enel tem uma história muito interessante sobre o propósito, e foi muito útil ter a participação de Enel na criação do Purpose Playbook. Você poderia falar também um pouco sobre como o propósito se traduz em decisões de investimento em negócios da Enel? Sem dúvida, Dan. Obrigado pelo convite. Dan, Ana Paula, Meire. Bom dia também ao Castelli. Feliz de estar com vocês aqui. Da outro lado, feliz de poder falar a tanta pessoa que está hoje conectada de um tema que de verdade é central na vida da nossa empresa, do nosso grupo, não só no Brasil, porém, além do Brasil, a nível global. O propósito tem que ser algo profundo para todo o grupo, para ser algo que se possa expressar de jeito forte, coerente, robusto. Nos investimentos, como você falou, porém, a verdade é que tem que ser algo presente em cada prática da empresa. Passamos nos últimos anos uma grande transformação. Antes, uma empresa tinha um objeto de negócio. Que faz a empresa? Gera ou distribui energia, ponto. Depois passou a ser um pouco uma missão, que é um conceito um pouco mais geral. E finalmente chegamos ao propósito. Por quê? Porque estamos certos que a sustentabilidade de um negócio, no mundo que vivimos, precisa de ter uma integração do negócio muito mais profunda na sociedade, e não só com os clientes diretos do negócio, sino com a sociedade toda. Por isso, o conceito de propósito está radicado profundamente na ADN do nosso grupo e orienta o trabalho que fazemos no curto, no meio, no largo prazo, em todas as áreas. Falando, por exemplo, de nós como operadores no setor energético, aqui no Brasil, sentimos, obviamente, uma grande possibilidade de influenciar e impactar a realidade ao redor da gente. Temos 18 milhões de clientes na distribuição, que são 60, 70 milhões de pessoas. Entramos na casa deles e o que entregamos a eles, mas o que entregamos ao redor deles, sem dúvida, é um fator de impacto na sociedade, no conjunto, muito grande. Ao mesmo tempo, somos geradores de energia. E agora, por exemplo, tocamos um ponto, eu acho, claro, crítico da transição energética que estamos enfrentando como mundo da geração, da distribuição, de operadores elétricos e energéticos.
que é o tema da descarbonização. Sem dúvida, podemos agregar muito, temos que agregar muito, a propósito da NEO, efetivamente, criar uma matriz de geração totalmente decarbonizada nos próximos anos. Por isso, estamos consistentemente saindo da matriz fóssil de geração, apagando, fechando carvão em outros países, aqui não temos, no Brasil, e construindo essencialmente só usinas renováveis. Agora, esta decisão de investimento, que sem dúvida é uma decisão que gera valor para a empresa, como pode ser encaixada na perspectiva do share value, é muito relevante. Aqui no Brasil, a gente já está, como falei, desenvolvendo só usinas renováveis, solar e eólica. Onde estamos desenvolvendo isso? Por exemplo, a principal região é a região do Piauí. Uma região maravilhosa, porém uma região que tem problemas e situações, diria, econômicas, sociais, que precisam ser apoiada, acompanhada para criar crescimento. Por isso, na expansão da nossa capacidade de geração renovável, que passou em 5 anos de 1.000 a 5.000 megawatts instalados, no? Um crescimento de quase dobrando, no? O primeiro ano e depois sempre com 50, 60, 40 de crescimento até ter 500% em 5 anos. Bom, isso é certo bom para o meio ambiente, Brasil, é bom para a empresa, é energia competitiva, limpa, sustentável, que pode ficar um investimento rentável no tempo. Em Piauí, que criou isso, criou emprego, 4, 5 mil novos empregos, e dos quais, obviamente, alguma especialidade teve que entrar de fora, porém, mais de 2.400 trabalhos foram gerados no Piauí mesmo. Chegamos nas comunidades do Piauí, comunidades geralmente muito vulneráveis, comunidades que não tinham água, que não tinham esgoto. Obviamente, ajudamos a criar, no conjunto das obras da construção das usinas, as infraestruturas boas para a construção e, ao mesmo tempo, que podem ficar relevantes para deixar eles numa situação melhor. Porém, eu acho muito importante criar algo que fique no tempo. Por isso, excepcional ter integrado nas construções 2.000, 2.500 trabalhadores, porém já estamos integrando no que vai ser a manutenção e a operação dessas usinas empregados, capacitados, formados, que são parte dessas comunidades. Pessoas que não sabiam nada de eletricidade, nada de renováveis, e que agora vão ser técnicos nas nossas usinas, têm uma profissionalidade. Essa é uma forma de entregar dignidade, crescimento, assim como os 2.300 que trabalharam na construção. Apesar, além de a gente ficar construindo outras obras, tem agora uma profissionalidade que pode ser preciosa para eles entrar no mercado, no Piauí ou em outros estados, com a dignidade de um trabalho profissional, certo? Por isso, tocamos com mão, quando operamos, por exemplo, nos investimentos desse tipo, o que pode ser o impacto da empresa. E obviamente, quando a gente reflete isso nas dimensões, em todas as dimensões, cria uma parceria que é maravilhosa, também para ser pragmático, para olhar um pouco, para não parecer que estamos falando só de coisas boas para o mundo externo. É claro que sabemos que com uma parceria, com uma boa cooperação com a sociedade na qual vamos implantar usinas, a construção é mais rápida. Não temos conflitos, temos uma parceria, usando capacidades locais, somos mais rápidos para fazer o trabalho. Por isso, de verdade, para não esquecer este lado, que como falou Dan, pode ser a vezes controverso um pouco, não? Porém, a empresa ganha disso, a empresa ganha, a empresa melhora, a empresa, decimos, tem um benefício.
Porém, o importante é que esse benefício pode coincidir com um benefício certo, relevante, autêntico, sério, como falou você. Para o propósito, também esse benefício é claro para o mundo no qual operamos. E falamos de mundo no qual operamos, não só de cliente ou de parceiro que ajudam na construção. Por isso, estamos, sem dúvida, trabalhando assim com investimentos. Agora não quero falar mais por razões de tempo, para eu mesmo, com gestão das redes, e não só investimento, senão a operação, a mesma lógica. Muito obrigado, Nicola. Adorei o exemplo de Piauí e também de Pará, de ambas empresas. Realmente é evidente nas histórias que vocês estão contando como vocês têm pensado muito em como integrar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades na estratégia de negócios da empresa. E sempre eu acredito que quando nós ouvimos essas histórias, nos dá inspiração para explorar as outras oportunidades que existem. Talvez vocês podem falar um pouco sobre o que neste momento agora o momento da Covid, é ainda mais importante explorar isso, de criar conexões verdadeiras com as comunidades onde vocês trabalham. Castelli, você quer responder? Com o maior prazer, Dan. Eu acho que você já comentou que muito se fala, nós temos relações com investidores e muito se fala no tal do ESG, mas se fala pouco no S, se fala muito mais no environmental e no governance. Então, o que eu acho que a pandemia do Covid-19 trouxe para todos nós? Uma grande reflexão de que a desigualdade já era enorme. Na perspectiva de mundo, mais de 2 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza absoluta e mais de 1 bilhão de pessoas vivem abaixo da linha de miséria absoluta. Então, $2 e $1 por dia de receita, de income. Então, isso traz uma perspectiva relevante de que, ao longo do tempo, os tecidos sociais e essa desigualdade cria, de fato, problemas insustentáveis. Aliado a isso, nós aprendemos no Covid-19 que uma visão individualista versus uma visão coletiva. Nós não conseguimos nos proteger e ter sucesso individual, pessoal, profissional, corporativamente falando, se nós não cuidarmos do todo. O coletivo faz uma grande diferença. Então, os negócios todos estão aprendendo, e todos os atores, não só a iniciativa privada, a ter uma visão de maior interdependência, né? E sentimento de que o fator humano vem primeiro. Qualquer propósito de uma empresa que não tenha o ser humano no centro das suas decisões estará fadada a falhar. Isso foi potencializado pelo Covid-19, onde nós temos uma crise sem precedentes, como eu já falei, que na realidade os mercados, os nossos clientes deixaram de consumir, mudou-se as regras de convivência, a dinâmica do trabalho mudou, a dinâmica de fazer negócio mudou, a dinâmica do pensamento mudou. Então, acho que o conceito do shared value ele está muito mais presente. Felizmente, ele vai ganhar impulso daqui para frente. Infelizmente, pelo motivo errado. Mas é assim que nós evoluímos, seja pela razão, ou emoção, ou seja pela dor. Eu acho que é fundamental, mais do que nunca, nós traçarmos nos nossos negócios perspectivas sociais, perspectivas mais amplas. Então, por exemplo, nosso setor de construção, ele envolve uma mão de obra não tão qualificada, de pedreiros, etc. Só que este conhecimento está se perdendo ao longo do tempo. Então, nós temos escolas de capacitação, nós valorizamos, nós damos ferramentas digitalmente, a gente treina essas pessoas. Nós queremos entender a perspectiva do nosso
decisor, que é o pedreiro que vai ajudar o cliente final. Então, temos várias práticas no sentido de user experience para quem for construir, para quem for reformar, do processo que nós interagimos e o quanto que de legado a gente deixa para a capacitação. O elemento de educação, ele também é transformador. O Futuretim tem feito isso ao longo do tempo. Um exemplo disso, que a gente discutiu internamente, foi o seguinte: o ano passado nós tínhamos uma área muito boa de atuação social. Eu pedi para imediatamente mudar o nome. E não é só para o nome, mudar o conceito. A área passou a ser transformação social. E o que a gente quer é trazer coautoria de várias associações, porque se nós fizermos em conjunto, a gente pode ir além. Então, Covid-19, se tem um único benefício que ela trouxe até então, é esse aumento da sensibilidade que nós não estamos só e nós temos que fazer o aspecto social entrar no mundo dos negócios. Adorei. Transformação social, né? Isso é muito melhor. Nicola, mesma pergunta para você, por que é ainda mais importante esse conceito agora dentro da pandemia global? Dan, eu acho que pode ser, infelizmente, o ser humano, no momento bom, tem menos sensibilidade para analisar e entender as fragilidades que tem. O choque de realidade que recebemos nesse momento do Covid foi excepcionalmente forte, com diferentes impactos em diferentes regiões do mundo e também em diferentes regiões do Brasil. Porém, ao final, sem dúvida, entendemos que as fragilidades que a gente conhecia podem ser ainda mais relevantes, graves e precisam de soluções rápidas agora e de largo prazo no futuro. Não podemos esquecer construir soluções de largo prazo. O Covid permitiu também a gente entender que está nas mãos da gente está a capacidade de fazer essas transformações, como falou o Castelli. Temos, se não todos, muitos elementos, e outros podem vir. O trabalho conjunto, sem dúvida, é fundamental. Somos atores, não, de uma parte da vida social. E esse Covid apresentou a todos, eu acho, a possibilidade de diálogo baixo a pressão deste momento ruim, com as instituições, com as comunidades, muito mais aberto, direto, pragmático, que criou, eu acho, espírito de parceria e de proximidade mais forte. Seguimos, obviamente, enfrentando situações onde o impacto é grave, não? Se chegou a afetar princípios básicos da dignidade humana. Temos comunidades nas quais operamos onde o problema é a alimentação. Não é só a perda de trabalho, é a alimentação mesma. Por isso, não, obviamente, estão ações que fizemos a curto prazo, de forma contingente, como distribuir cestas básicas. Estas outras ações que são para enfrentar, não, ajudar todos a enfrentar esta crise, como, não sei, a donação de kit para teste. E depois estão reflexões sobre como tudo isso que estamos aprendendo possa se refletir, possa ficar no futuro num projeto mais profundo, mais integrado de cuidado para essas comunidades, que, sem dúvida, temos que trabalhar conjuntamente. Não? O problema de comunidades vulneráveis não é um problema de Neo só. É certo um problema de Neo, porém é um problema que Neo quer trabalhar, porém, para lograr soluções, temos que aportar a um desenho um pouco mais
grande, integrado. Eu, apesar de ser um momento difícil, o que sinto é que está liberando muito, está abrindo novas perspectivas. Novas perspectivas que, ao final, vão construir valor para as comunidades. Um tema que, por exemplo, parece não urgente, porém não menor no largo prazo. Não? A gente, por razão de ter fechado as lojas, criou um relacionamento com os clientes. Não? A gente tem 600 lojas, mais ou menos, no Brasil para atender as necessidades dos clientes. Fechamos lojas e os clientes, foi oferecido aos clientes contatos digitais. E eles gostaram disso, trabalhamos conjuntamente isso, e ao final isso será algo que vai impactar na vida dos clientes no futuro. O que significa, no prático? O cliente não tem que tomar um carro e ir meia hora, estacionar para falar 5 coisas numa loja, voltar a casa, que é um impacto no trânsito da cidade, nas emissões, na vida dele, e pode fazer isso de uma app nas mãos dele. É um aprendimento que parece não relacionado às urgências desta crise, porém também é um aprendimento, é uma construção de uma sociedade na qual, outra vez, criamos um valor para o cliente, que é ahorrar tempo, economizar tempo, gasolina, emissões, e temos um benefício para o meio ambiente e temos um benefício para a empresa que simplifica esse relacionamento com o cliente com um benefício de eficiência, de custo, de tempo, de infraestrutura. Por isso, eu acho que é um momento difícil, muito duro. Temos que cuidar ainda muito, porque acho que estamos numa fase delicada. Porém, estamos aprendendo desde as coisas mais relevantes, urgentes, de impacto sobre a vida, como em coisas menores que este momento acelerou. No? E por isso eu acho que temos que sair, sim ou sim, com um legado positivo. Eu acho que estamos construindo este legado positivo na empresa minha, como o Castelli na sua. Eu acho, no conjunto, eu acredito que vamos sair uma sociedade melhor. Legal. Nicola e Castelli, em algum momento nós vamos dar uma oportunidade para os participantes perguntar algumas coisas para vocês, mas antes disso, eu queria perguntar para ambos vocês, é fácil fazer o valor compartilhado no Brasil? É fácil liderar uma empresa de propósito? Bom, eu já sei de experiência que não é tão fácil, então talvez vocês possam falar um pouco sobre quais são os obstáculos principais e qual seria o conselho que vocês têm para outros líderes empresariais, como superar esses obstáculos. Deixa o Castelli. Ou você quer? Okay. Não, vamos inverter. Fala você primeiro. Vamos inverter. Bom, o que falamos hoje, mais que um princípio, é uma mudança cultural. Não? E por isso, as mudanças culturais, as transformações culturais precisam esforços, persistência, coerência para avançar. Não podemos esquecer que estão dificuldades. Porém, eu gostaria de falar de uma coisa. O propósito é o propósito de uma empresa, porém é o propósito de cada trabalhador da empresa. Um bom propósito é algo compartilhado já, em primeiro lugar, de as 10.000 pessoas que tem Eneo, a 11.000 que tem Castelli. E acordar cada dia com a ideia que estamos trabalhando para um propósito é distinto que acordar amanhã pensando que temos que fazer um trabalho. Através do trabalho vamos a ter um impacto na sociedade relevante e eu acho que isso é uma energia muito forte para enfrentar e superar as dificuldades que estão no dia a dia. Pequenas frustrações, esforços excessivos, um pouco de entropia, porém, ao final, tendo claro qual é, não, a
roadmap, a rota, diria, momento a momento, a roadmap de largo prazo, eu acho que está muito entusiasmo nas pessoas com as quais trabalhamos. E a gente, obviamente, tem que alimentar, não? Este conhecimento, essa sensibilidade. Por isso, estamos constantemente pensando a como fazer isso, não? Nós temos um programa interno que se chama SER, que já o nome é bastante bom, que está acompanhando já mais de 3.000 pessoas, 3.000 empregados da empresa, no entender melhor, não, as dimensões de nosso, desculpem, propósito, não, no sentido humano, social, econômico, ambiental. E eu acho que esse trabalho tem que começar na empresa, esta mudança cultural. E temos que ser, não tem que ser um slogan, não pode ser um momento, tem que ser algo permanente. Assim que nos ativamos também com os parceiros, não? Temos um programa que era parceiro responsável. Por quê? Porque é um pouco na direção da apresentação do playbook hoje. Temos muito que podemos compartilhar. Temos sensibilidades que podemos criar. Por isso, não é tanto que trabalhamos com os parceiros para pedir a eles de aderir, de estar alinhados com os princípios do propósito de Neo. Estamos falando com eles de propósitos. Eles têm que chegar a desenvolver o propósito deles mesmos. E a verdade, muitas vezes, com emoção, diria, encontramos parceiros que têm ideias brilhantes, que já estão entendendo isso. Estão entendendo isso na perspectiva que falamos, de ser uma ferramenta extremamente forte para criar sustentabilidade do negócio, para criar competitividade, para criar valor, não? E benefício para a empresa. Não é só uma fala bonita. De verdade, é uma forma de se desenvolver relevante para a Enel, relevante para todas as empresas. Por isso, eu acho que sim, esforço, sim, obstáculo, normal, para operar uma transformação nesse sentido, porém também muitos feedback positivos, muitas parcerias boas. Eu acho que o Brasil se está mobilizando muito bem. E obrigado para o evento de hoje, que eu acho ser uma grande contribuição. Obrigado, Nicola. Castelli? Bom, Nicola, olha, eu acho que nós estamos vivendo uma revolução silenciosa, lenta, do ponto de vista cultural, de modelo mental aqui no Brasil. Primeiro que nós fomos criados e no conceito de querer levar vantagem em tudo, e o individualismo superava o coletivismo, né? E a questão que a gente aprendeu aí na teoria da administração, na estratégia, a teoria dos jogos, por exemplo, muitas vezes e quase sempre foram aplicadas erradas em meio a essa cultura, esse modelo mental brasileiro, aonde para eu ganhar você tinha que perder. Então a gente criava o soma zero. Graças a Deus, a tudo isso a gente está mudando. O obstáculo cultural brasileiro, empresarial, ainda existe, mas em menor tom, uma nuance menor. Individualmente, a cultura que a gente tem nas empresas, ela está mudando na medida também que a geração vem mudando. Se você não tiver um propósito, se você não tiver um Enterprise Value Proposition, você não atrai no seu Employee Value Proposition pessoas novas, pessoas, talentos, como você falou. Então, a dimensão cultura, pessoas, todo esse frame do playbook, ele vai ajudar muito a gente a continuar aprendendo, a identificar essas questões. Dificuldades, seja interna na companhia, em um grau de redução muito grande, você tem que, ao acreditar, a mudança começa por cima, pelos seus acionistas, pelo seu conselho, pelo CEO, pelas altas lideranças. Mas depois ela só ganha impulso quando vem todo mundo, né? Ela começa, mas não se sustenta. E a gente está feliz que isso hoje, ainda mais depois da crise, essa questão de aplicar o conceito de shared value está muito mais fácil. As pessoas se sentem orgulhosas de trabalhar numa empresa assim. O ambiente institucional brasileiro,
político, legislativo, executivo, sem entrar aqui, ele não está bem. Mas ele não está bem em lugar nenhum do mundo também, tá certo? Então, isso cria dificuldades, porque para que nós, do setor privado e também para a sociedade civil organizada, a interação com o governo ela é importante, um advocacy correto e republicano, e dado que nós precisamos fazer muitas mudanças estruturantes, educação, segurança, infraestrutura, nós devemos ter essa perspectiva de que o governo está com muitas limitações. A democracia nunca foi tão exercida e nunca gerou tanta entropia assim, isso é bom. O diálogo tem que prevalecer em relação às ideologias, e essa questão de parcerias públicos-privadas tem que ganhar o seu espaço, da empresa com o governo, com a nação e menos com o partido. Então, nós estamos aprendendo a sermos órgãos políticos, porém apartidários, né? E compor. Eu acho que esses são os grandes desafios que a gente tem, mas, de novo, quando se tem ótimos exemplos, como a da Enel, como a da Votorantim Cimentos, como de tantas outras empresas, aí sabe o que acontece? Acontece o efeito manada. Todo mundo vem e quer participar da foto. E diz o seguinte: eu sempre acreditei. Que assim seja. Vamos nós puxar, né, push the envelope, vamos nós, com esses esforços, como o Playbook, criar esse movimento, dar corpo, dar exemplos saudáveis de que é possível, mesmo em meio à crise, fazer o bem, ganhar dinheiro e compartilhar valor social e ambiental. Está provado que é possível. Agora a gente só tem que continuar fazendo e ter resiliência. Muito obrigado, Castelli, Nicola. Mary, eu acho que você tem algumas perguntas para nossos convidados, né? Sim, sim. Existem várias perguntas perguntando sobre acionistas. Então, como que vocês sentem hoje, e aí a pergunta vale tanto para o Nicola como para o Castelli, como que está a sensibilidade nos conselhos de administração e acionistas para esta abordagem? Perfeito. Deixa eu começar por aqui. Então, para mim, está fácil dizer, porque o Grupo Votorantim ele tem uma história ligada a isso, desde o seu Antônio, o doutor Antônio Emílio, que ele dizia o seguinte, que a criação de valor é possível crescer, desenvolver, preservando o planeta, não há contraditório nesse crescimento, nesse desenvolvimento com a questão social. O Brasil sempre foi prova disso, de que os primórdios da Votorantim, já de 100 anos, isso já era parte do grupo. O acionista criou o Instituto Votorantim, tem práticas de educação, sociais e tal, mesmo antes do ISD da vida. Então, fica fácil dizer, o acionista familiar que tem um legado e quer continuar ajudando a construir uma sociedade adequada. Os conselhos de administração, mesmo os independentes, eles trazem essa perspectiva. Os acionistas de referência já mudaram, já criaram essa consciência de que para preservar o negócio é altamente imperativo ter essa abordagem. Segundo os investidores, né? A carta do CEO da BlackRock, como já foi mencionado pelo Porter, e outras coisas, a agenda ESG nunca teve tão grande, os fundos de pensão, que são mais investidores de longo prazo, ninguém suporta mais o risco ambiental, social e também, por último, mais ou menos importante, de fraudes aí de grandes corporações. Então, eu acho que está mais fácil ter essa interlocução. Não vejo barreiras, até porque o Conselho aprendeu de que está na mão também dele, não só do management, na perenização e estratégia da companhia. Vejo como muito positivo. Obrigada, Nicola. Bom, não posso que confirmar já coisas que falou Castelli. Em pizzeria do acionista, no? Que depois era apresentado num conselho. O mercado, os acionistas entendem cada dia mais e virou bastante profundamente nos últimos 2, 3 anos a percepção deles do valor dos temas de sustentabilidade, do ESG,
e nas perguntas que eu recebi e recebo quando incontro o mercado, não são as últimas da lista, são quase em top position. Ainda não em top position, porém, nunca esquecem de perguntar como estamos avançando com nossa agenda ou valorar como estamos criando mais valor compartilhado. Sem entrar nos detalhes, primeira coisa, já o mundo das empresas visibiliza com reportes de sustentabilidade, conectado especificamente, não, a nossos objetivos, a nosso objetivo de sustentabilidade, o que está fazendo, algo que o mercado quer, pede, valora. Por isso já é parte, não, além dos financial statements, é uma pedra fundamental no construir o prédio da empresa ou como o prédio da empresa é percebido afora. Segundo, sem dúvida, por exemplo, o management da empresa, não, junto com o representante dos investidores, nos conselhos, materializam esses princípios numa prática coerente e integrada. É tema praticamente de cada conselho, não só, obviamente, olhar indicadores técnico-econômicos, porém olhar como estamos avançando com política de integridade, com direitos humanos, diversidade, meio ambiente, saúde, muitos valores que são típicos da sustentabilidade, e pedir, obviamente, como estamos avançando no gerar valor trabalhando esses temas, não, para a empresa. Por isso, está na fala dos investidores, está na fala dos conselhos, e de lá, sim, pode baixar de jeito robusto, coerente, verdadeiro aos empregados, porque hoje é claro que o conselho não é passagem administrativa na gestão da companhia, é cada dia mais reconhecido a missão do conselho não direcionar de um jeito fundamental a empresa até o propósito que tem. Não? Por isso, compartilhado a nível de board, empuxado e pedido, diria, por parte dos acionistas. Não? Nesse sentido, eu queria só trazer um exemplo prático, não? De como podemos transformar as palavras, às vezes, em fatos. Enel lançou, até já meses, o primeiro bond, eu acho o primeiro quase no mundo, o primeiro no mundo, conectados realmente não a princípios de sustentabilidade, ao cumprimento do objetivo de ESG, não, do objetivo de desenvolvimento sustentável específico. Eu falo ao mercado que vou a pedir um dinheiro porque eu vou cumprir com A, B, C em um tempo, em uma medida. Isso fala de como objetivos desse tipo são objetivos que podemos quantificar, que podemos declinar no tempo, no esforço, precisamente, são objetivos de business. Já são objetivos de business. E por isso, eu acho que ajuda a pensar que não estamos falando de boas práticas, estamos falando de negócio, tanto para a gente, assim como para os investidores. Muito obrigada. Nós temos ainda uma lista de perguntas, mas o horário não permite a gente ir para mais uma pergunta. Então, o que a gente vai fazer são as perguntas sobre propósito e criação de valor compartilhado. A gente vai responder e depois colocar no site, para a gente não ficar com perguntas sem respostas. Tá bom? Dan, vamos para Obrigado, Mary. Muito obrigado, Castelli e Nicola. Sabemos que as empresas, às vezes, têm dificuldades em seguir uma estratégia de propósito e de implementar estratégias de valor compartilhado. Então, nós temos criado grupos de implementação e a ideia é de formar um grupo que vai, de alguma forma, aprender juntos, né? Sobre como usar o Purpose Playbook. Então, a ideia é de ter um grupo de 5 a 6 empresas com 4 encontros virtuais durante 6 meses,
também tem uma sessão de coaching individual para a empresa, e é a FSG que está liderando esses grupos, podemos liderar em português. Queria dizer que já temos 2 grupos formados, grupos globais, com empresas como Prudential, como Zara, como Novo Nordisk, que estão participando nisso. E vamos lançar o primeiro grupo de implementação em América Latina já um pouco mais tarde este mês. Então, queremos formar um grupo Brasil que deve iniciar em 2021. Então, por favor, participe com nós e vocês podem achar mais informações em www.purposeplaybook.org ou comigo e você tem o meu e-mail lá. Isso, realmente eu queria muito agradecer aos participantes, ao Nicola, ao Castelli e Dan, trouxeram realmente exemplo um pouco da motivação da gente ter se mobilizado por traduzir o Purpose Playbook para português, para dar acesso à comunidade nacional a esse material tão incrível e tão, assim, poderoso, porque é diferente de muitos materiais a respeito de sustentabilidade, além do o que, ele foca no como. E o como é realmente a parte mais importante para a gente conseguir tirar a teoria e levá-la para a prática. Esse é um material que a gente tem orgulho de ter traduzido e está muito feliz de estar podendo ter vocês aqui como os nossos convidados e trazer a experiência de vocês para o Brasil. E eu gostaria de lembrar por que isso é tão importante para o Brasil, acho que para o mundo muito importante, mas para o Brasil ainda mais, talvez, lembrando que a gente está vivendo uma grande crise fiscal, que não existem recursos para serem investidos no campo social, que a gente tem uma necessidade de ter um progresso social importante, porque não existe prosperidade econômica sem saúde social. Então, se a gente acredita que nosso país é de potencial, tem um grande potencial, e eu nasci e cresci numa casa onde eu escutei meu pai a vida inteira falar, você tem que ficar no Brasil, porque o Brasil é o país do potencial, e eu me cansei de esperar a hora desse potencial acontecer e resolvi fazer. E eu espero que isso tenha inspirado todo mundo, principalmente os negócios que podem trazer impacto em escala a partir dessas ações que a gente escutou de uma forma tão genuína, Castelli e Nicola falar. Então, eu realmente gostaria eu tenho a expectativa que isso possa ter inspirado bastante gente aqui hoje e que a gente juntos possa, de fato, se unir para construir um país que depende de nós. Não depende da gente delegar isso para o governo. O governo é muito importante, os filântropos são muito importantes. Mas, de fato, quem pode liderar essa mudança somos nós. Somos nós da comunidade de negócio. Porque a gente faz isso de uma forma lucrativa e esse lucro funciona como incentivo para a gente ampliar a escala disso. Então, eu queria trazer esse convite para vocês e essa reflexão. E agora eu queria apresentar uma surpresa que a gente fez, que a gente convidou uma facilitadora gráfica para mostrar para a gente como foi esse evento graficamente. E depois a gente vai enviar para vocês isso por e-mail, que eu acho que é uma memória bacana para vocês terem. Marjan, por favor. Que lindo! Adorei. Incrível. Parabéns. Muito bom. Bom, bacana. Então, bacana. Queria agradecer a todo mundo. A gente, para montar esse evento, tivemos um grupo incrível. Olha quanta gente. Então, temos o Armando, a Carol Costa, a Carol Garcia, o Charles, o Dan, a Geisa, a Leia, a Lívia, o Marjan, Matheus, a Meire, Natália e Robson, que ajudaram todos a colocar esse evento em pé. Sem nenhum de vocês, sem qualquer um de vocês, isso não seria possível. Então, meu muito obrigada. E eu também gostaria muito de agradecer primeiro aos apoiadores que ajudaram a gente a divulgar esse evento. São Capitalismo Consciente, Humanizadas, o IOLAN, Sistema B, e também ao Ecossocial, que trouxe o nosso apoio desde sempre. Nós somos uma iniciativa que nasceu dentro do Ecossocial, da qual eu tenho imenso orgulho de pertencer, que é o Parsifal. E claro que
a clareza com que a FSG e a Share Value Initiative conseguem trazer esse conceito é realmente extremamente relevante para que nós da comunidade do negócio consigamos, de fato, implementar. Porque é um conceito que existe, mas não adianta a gente não ter exatamente a clareza e os passos a passos, senão é muito difícil implementar. Então, eu sou muito inspirada pela clareza com que vocês colocam, Dan. Muito obrigada. E é por isso que a gente realmente gostaria de continuar desenvolvendo o mercado brasileiro nesse sentido. Então, agora eu queria muito agradecer aos participantes que aqui estiveram conosco até agora. Ana, posso só colocar uma frase que uma das participantes colocou e que eu acho que ia ajudar a finalizar. Ela mandou uma frase de um livro. As mudanças profundas necessárias para acelerar o avanço contra os problemas mais intratáveis da sociedade exigem um tipo ímpar de líder. O líder sistêmico, uma pessoa que catalisa a liderança coletiva. Muito obrigada, Mariana. Bom, obrigado. Eu vou fechar com alguns últimos comentários. Queria agradecer a Castelo e Nicola pela participação e todo o apoio de Parcival 21, tudo isso. Eu acredito que estamos num momento muito importante, muito urgente no Brasil e no mundo, com muitos problemas sociais, ambientais, problemas de saúde, óbvio. E neste momento nós sabemos que muitas vezes, como já ouvimos de Nicola e de Castelli, as inovações as sociais e ambientais vêm das empresas muitas vezes, não vêm do governo, não vêm das fundações, das filantropias, e são as empresas que realmente compreendem que o propósito tem que ser integrado no negócio, na estratégia da empresa, que são preparados para achar, para descobrir essas inovações, essas soluções, e assim vão realmente mudar o mundo e, ao mesmo tempo, fazer das empresas deles ainda mais competitivas e mais lucrativas. Então, muito obrigado a todos e espero manter o contato com todos vocês que sentem esse compromisso. Muito obrigado a todos para esse evento. Obrigado, parabéns pelo evento. Uma honra e um privilégio estar aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango-dengo, a xiga do mamulengo, o charme dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boa. Fez o coco um cocar e deixou um rouco no lugar. E fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião, fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi, me diz quanto foi. Diga Tião, fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi.